Olá, alunos da disciplina de Projeto Estrutural, M13. Na última semana, nós realizamos o cálculo da armadura de flexão. Nós daremos continuidade agora, realizando também o detalhamento da armadura longitudinal. Para isso, veremos um exemplo e deixarei uma tarefa para vocês estarem resolvendo os exercícios e postando lá na sala. Esse exemplo pede que seja dimensionada e detalhada a armadura de flexão de uma viga com uma carga de 20 kN, 3 apoios, o vão entre os apoios de 6 metros, tanto o primeiro quanto o segundo, FCK 25 e cobrimento de 2,5. A primeira coisa que eu preciso é saber o esforço que está atuando nessa viga, o momento fletor máximo que vai estar atuando. E também tenho que saber a seção. Não foi fornecida, então preciso realizar um pré-dimensionamento, como foi feito em alguns exemplos da semana passada. Como que eu determino o esforço? Eu preciso traçar o diagrama de momento fletor dessa viga. É uma viga hiperestática, então é bem parecido com o que foi determinado por vocês na disciplina de isostática, mas precisaria, como é hiperestática de um software, eu vou estar ensinando mais à frente o uso do F2 para auxiliar nessa determinação do diagrama. Então, usando o F2, eu determinei aqui o diagrama de momento fletor dessa viga. Eu tenho um momento positivo máximo de 50,6, o momento negativo máximo de 90 e a simétrica, eu também tenho um momento aqui de 50,6 no segundo vão. Eu tenho que o meu momento positivo atua na minha viga até determinado ponto, onde o momento passa a ser negativo, e o comprimento, onde está atuando o momento negativo, é de 3 metros. Essas informações são importantes para o meu detalhamento longitudinal da armadura de flexão. Nos exercícios que vai estar disponibilizado, também vou fornecer esse diagrama e mais à frente eu ensino como pode ser utilizado o F2 para determinar esse diagrama tanto de momento fletor quanto esforço cortante. Então, tem um momento positivo máximo 50,6 e o negativo máximo de 90. Depois eu preciso determinar o pré-dimensionamento, da minha seção. Eu pego o maior vão. Geralmente a gente adota o mesmo valor, não varia a seção da viga. Então, peguei 6 metros, que é o vão da viga, dividi por 10 para realizar o pré-dimensionamento. Achei um valor de 60 centímetros. A largura da viga eu adotei de 14. Vocês podem adotar um valor diferente. Geralmente fica entre 12 e 14 para conseguir esconder ali na largura da parede. A altura útil, que eu também vou precisar para o meu cálculo, eu já determinei aqui. Eu pego a altura total, que é 60, menos metade do diâmetro da barra, que eu ainda não sei qual é. A gente adota de 1 centímetro, que é a barra de 10 milímetros, dividido por 2 dá meio, menos o comprimento, que é 2,5. Então, eu encontrei aqui o valor de 57, que é a minha altura útil. A partir daí, eu preciso determinar a área de aço. Vou passar um pouquinho mais rápido do que a semana passada. Essa parte nós já vimos nos exemplos que vocês fizeram o cálculo, que seria utilizando a tabela. Eu calculo o KC a partir do momento e da seção da minha viga, tem a fórmula, a largura vezes a altura útil ao quadrado dividido por MD, que é o meu MK característico vezes 1,4. Então, nesse exemplo, eu achei o valor de 6,42, verifico qual é o domínio, está no domínio 2, ok. Pego o valor do KS na coluna do CA50 e por essa fórmula eu encontro o valor da minha área de aço, deu 2,98. Eu faço isso tanto para o momento positivo quanto para o negativo. Se o momento positivo fosse diferente do primeiro para o segundo vão, eu faria também o cálculo da armadura positiva para o segundo vão. No caso aqui, é o mesmo valor.
eu preciso verificar se o valor que eu calculei é maior do que a armadura mínima e menor do que a máxima. Então, tenho aqui 2,98, 5,75. Então, vou verificar minha armadura mínima, é o ρ mínimo vezes a minha seção de concreto, B vezes H. Para o FCK de 25, o meu ρ mínimo 0,15%. Então, daria aqui uma área de aço de 1,26. A armadura máxima, 0,04, esse valor é fixo, vezes a seção de concreto, 33,6 centímetros quadrados. Então, as duas áreas de aços que eu encontrei é maior do que a mínima e menor do que a máxima. São esses valores que eu vou adotar para continuar a resolução do nosso problema. Então, preciso escolher qual a bitola que eu vou utilizar para armadura positiva e para negativa. No caso aqui, eu escolhi 4 diâmetros de 10 milímetros, que me dá uma área de aço de 3,2 centímetros quadrados. E para o momento negativo, essa área de aço negativo, 5,75, eu escolhi 3 barras de 16, que é correspondente a 6 centímetros quadrados. Poderia escolher outros valores, mas vai de acordo com a experiência de cada um. Então, no caso aqui, eu tenho essa tabela para a barra de 10. Uma barra de 10 dá 0,8, duas 1,6. Então, assim eu consigo determinar 4 barras, dá 3,2 centímetros quadrados, que é um pouquinho maior do que eu preciso. Já para a barra de 16, utilizando 3 barras, eu tenho aqui 6 centímetros quadrados, já atende a armadura que eu necessito. Então, depois eu preciso determinar o comprimento de ancoragem. E aqui nós vamos determinar só para a armadura negativa, porque a armadura positiva, vamos utilizar o comprimento de um vão até o outro, do início ao fim. Já a armadura negativa, vamos determinar o comprimento de acordo com o diagrama mais o nosso LB. Então, para eu encontrar o LB, eu preciso determinar o comprimento de ancoragem básica. Então, vou voltando aqui. A nossa armadura negativa foi escolhida 3 diâmetros de 16. Então, para o diâmetro de 16, vou verificar na tabela aqui, diâmetro de 16, FCK 25, essa barra é sem gancho, e aí eu venho procurando aqui para a barra de 16, a armadura negativa está numa posição de má aderência, então o meu comprimento de ancoragem é 86 centímetros. Para que eu preciso determinar esse valor? Para eu calcular o comprimento total da minha barra negativa. Preciso somar também com AL. Esse valor é metade da altura útil, então aqui deu 28,5. Então, o comprimento total da minha barra negativa vai ser esse L aqui, que é o comprimento onde está atuando o momento negativo na minha viga, que era de 3 metros, 2 vezes o LB, que a gente acabou de encontrar na tabela de 86, mais 2 vezes o AL, que é 22,5. Então, o comprimento da minha barra negativa deu 5,29 metros ou 529 centímetros. Como que eu determinei isso? Então, tenho aqui o comprimento, onde está atuando o momento negativo na minha viga, mais a L para um lado, mais a L para o outro. E mais LB para um lado, LB para o outro. Então, tem aqui o comprimento total da armadura negativa. A positiva, como eu disse, também poderia reduzir um pouco, mas teria que colocar um complemento. Então, geralmente, na prática, é utilizar na armadura positiva, indo de um apoio até ao outro. Então, nós já calculamos aqui o comprimento da barra. E aí, o detalhamento é fazer esse desenho do que acabou de ser calculado.
Depois nós veremos com mais calma esse detalhamento completo, com os estribos, com o que nós iremos ver um pouco mais à frente. Mas o que temos até agora, nós calculamos aqui a armadura positiva 4, diâmetro de 10, o comprimento de 6 metros, que é o nosso vão. A segunda também é a mesma coisa, repete, 4, diâmetro de 10, comprimento de 6 metros. Já a negativa foi 3, diâmetro de 16, e o comprimento que nós calculamos de 5,29. A barra que vai estar na parte superior, a positiva na parte inferior. O que seria esse N1, N2? Isso daqui são nomenclaturas para facilitar na obra. Quando a gente compra esse aço cortado e dobrado, ou mesmo que seja dobrado na obra, eles colocam uma etiqueta e aí na etiqueta está escrito N1, N2. São para identificar essas barras. Então pode ser numerado aleatoriamente, mas para viga calculada, essa viga teria o nome V1. O N1 da viga V1 é uma barra de 16 milímetros com comprimento de 5,29, como se fosse dar um nome para essa barra. Mais à frente nós veremos isso com mais calma. Por enquanto, o objetivo seria encontrar a quantidade, o diâmetro e o comprimento. A viga ainda falta alguns elementos para completar o detalhamento dos estribos, uma barra complementar, mas isso vai ser feito ao longo das semanas. Por enquanto seria isso. Os exercícios é para chegar até esse ponto e aí depois nós continuaremos para terminar o detalhamento da nossa viga, fazer um detalhamento completo, tanto com a flexão quanto cisalhamento. É isso, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.